pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Boa tarde para todas, para todos, para todos que nos ouvem. Boa tarde, escolas, boa tarde, comunidades escolares. Nós estamos aqui hoje, dia 26 de junho de 2021, para mais uma atividade do Núcleo de Avaliação Institucional da Faculdade. Então, voltando aqui para o que a gente já conhece, né, que é o coronavírus do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave, nós já tínhamos experiência com esses coronavírus. Então, nesse sentido, ter um episódio de um novo coronavírus não foi tão surpreendente assim. Tanto é que, se vocês forem lá nas medidas de prevenção que foram inicialmente colocadas pela OMS, elas foram basicamente feitas levando-se em conta o que a gente já conhecia desses dois agentes. Depois, é claro que, à medida que a epidemia evoluiu, nós aprendemos e aí foram se adaptando com os novos estudos, tá? Então, esse novo coronavírus foi uma estirpe que não havia sido identificada ainda em humanos. Então, todos os humanos, naquele momento, no final de 2019 e particularmente a partir de começo de 2020, todos continuamos ainda em grande parte suscetíveis, né? E aí, resolveram dar o nome de SARS-CoV-2 porque ele tem muita similaridade genética com esse coronavírus que causava a síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, a gente vai se familiarizando com esses nomes que, até então, só ficava mais restrito à comunidade científica específica, né? Os modos de transmissão, há muito debate sobre isso, científico, a comunidade científica é dividida com relação a esse assunto, mas, até o momento, o que a grande maioria dos órgãos, agências que preconizam recomendações internacionais ainda considera que os modos de transmissão principal são por meio da eliminação de gotículas, quando as pessoas falam, tossem, espirram, tá? O contato direto com o ambiente, com o paciente ou com o ambiente em torno desse indivíduo que é infectado. Então, por quê? Porque quando ele fala, quando ele respira, quando ele tosse, essas gotículas saem, elas são pesadas, elas tendem a cair e se depositar no ambiente, e elas têm aí alguma sobrevivência, tá? Então, esse ambiente em torno, ele também pode ser uma fonte e se transmitir por aí, pelo meio de contato, né? E nós vamos ter a transmissão por aerossóis. Essa é uma das grandes polêmicas que existe no debate científico hoje. Há uma parte da comunidade, especialmente os aerobiologistas, que acreditam que a doença se transmite por aerossóis, mas a maioria dos epidemiologistas entende que os estudos epidemiológicos mantém a transmissão apenas por aerossóis quando se faz algum procedimento em serviços de saúde que são considerados geradores de aerossol, e existe uma lista de quais são esses procedimentos considerados geradores de aerossol. Então, para quem não está muito familiarizado com o serviço de saúde, mas já deve ter ouvido várias vezes na televisão, o paciente foi para a UTI, ele foi intubado, né? Então, o que é ser intubado? O indivíduo que está com deficiência respiratória importante, ele vai receber um tubo que vai direto lá para os brônquios, e o oxigênio vai ser enviado para ele por meio de uma força mecânica. E essa intubação é um procedimento que pode gerar aerossol. Então, só para dar um exemplo de procedimentos geradores de aerossol, existe aí uma lista com 10, 12 procedimentos que geram aerossol e que são considerados dessa forma para serviços de saúde, tá? Outra coisa que se conhece bem é que toda vez que você tem aglomeração, contato próximo e espaços fechados, é quando você aumenta a probabilidade de transmissão, se as pessoas não estiverem protegidas, ok?
Claro que depende muito da suscetibilidade do indivíduo, o tempo que ficou naquele local, né? Mas vamos dar assim um exemplo. Se você está, por exemplo, numa balada, né? Tudo escuro, não tem, tá todo mundo fechado, todo mundo cantando, todo mundo pulando. Realmente é o ambiente onde tá muito fácil de transmitir ali naquele ambiente. Outra informação que é importante, e ela pode parecer um pouco técnica, tá? Mas tem a ver com os modos de transmissão e que é importante vocês saberem. A maior parte das doenças infecciosas que a gente conhece, elas vão sendo estudadas e a partir de um certo ponto consegue se definir qual que é a quantidade de micro-organismos que pode causar doença no indivíduo, que é o que a gente chama de dose mínima infectiva, ou inóculo. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas que não conhecem a especialidade não têm em mente. Imagina que você ter uma única bactéria ou um único vírus vai causar a doença. Não é bem assim, é um equilíbrio bastante delicado, bastante complexo entre a quantidade de micro-organismos que um indivíduo é exposto e a capacidade dele imunológica de enfrentar aqueles micro-organismos. Não fosse isso, a gente estaria todo mundo já morto, porque tem muitos micro-organismos por aí, não é só o SARS-CoV. Então, existe esse equilíbrio, tá? Mas, particularmente, no caso do SARS-CoV-2, ainda não se conhece isso. Ainda é um pouco cedo, os estudos ainda não permitem a gente dizer quanto que é que, em média, os seres humanos podem tolerar aí do que a gente chama de inóculo. E importante saber que essa replicação viral de vírus que estejam ativos o suficiente para infectar novos indivíduos, ela não ocorre o tempo todo e ela não ocorre a partir de qualquer lugar. Ela ocorre principalmente nesse trato respiratório superior, então nas vias respiratórias superiores, e ela vai acontecer, como eu mostro aqui neste gráfico, ela começa, então, se vocês olharem aqui, explicando esse gráfico na linha 0 aqui, ela começa, aqui a curva começa a crescer um pouquinho antes dessa linha 0, que é o início dos sintomas, tá? Então, por isso que a gente tem essa preocupação daquilo que a gente chama de pessoas que ainda não têm os sintomas, que são os pré-sintomáticos, que eu vou explicar para vocês em seguida. A qualquer momento, depois, se precisar, a gente pode voltar nos slides, se alguém quiser um esclarecimento melhor, tá? Enfim, e aí, esse período de transmissibilidade, ele no começo não era muito conhecido, mas agora a gente tem isso mais claro, né? Então, nós vamos ter que a transmissão ela acontece principalmente a partir de indivíduos sintomáticos, então tossir, espirrar, esse é um indivíduo que está com sintomas e que está transmitindo bastante, e nós sabemos que ele começa a transmitir um pouco antes, tá? Como vem aí, a indivíduo está nessa linha seguinte, pré-sintomáticos são os indivíduos que já estão infectados, eles contraíram o vírus, mas ainda não manifestaram os sintomas e pode se transmitir de 1 a 3 dias antes do início da manifestação dos sintomas. Em geral, 2 dias, que começa a ter maior transmissão, porque, como eu falei, começa a replicar o vírus, mas ainda não em quantidade suficiente, então talvez ele não esteja tão infectivo. Isso vai ser importante para a gente, no sentido de que, quanto mais cedo a gente identifica que uma pessoa tem sintomas, menos a gente está expondo ela à transmissão. De qualquer maneira, os indivíduos que adquiriram a doença e essa doença estiver leve ou branda, ela vai estar transmitindo aí até uns 10 dias após o início dos sintomas. Hoje a gente tem isso muito claro que a gente não tinha até então, tá? Por fim, existe aí uma hipótese de que indivíduos, mesmo que não tenham sintomas agora e nem que eles manifestem lá no futuro, eles podem estar infectando. Existem relatos na literatura, isso é bastante variável, tá? Então, quando a gente junta todos os dados da literatura, dá em torno de 16% de probabilidade aí de pessoas transmitirem, mesmo não sendo sintomáticas, mas é importante que todos saibam que muitos desses estudos
tem limitações, porque às vezes a pessoa tem o que a gente chama de viés de memória, ela não lembra que ela teve o sintoma, e aí ela acaba sendo classificada como assintomático, mas na verdade ela teve um sintoma bem leve, por exemplo, uma fadiga, tá? Inexplicável, né? E aí também muitos estudos não avaliaram bem, não definiram bem quais foram os sintomas que eles pesquisaram, eles podem ter deixado de pesquisar alguns sintomas, especialmente os estudos que foram feitos bem no começo da pandemia, quando a gente sabia pouca coisa sobre esse agente, menos ainda do que a gente sabe agora, tá? Agora, o que eu gostaria muito de conversar com vocês é que eu sou uma especialista de prevenção e controle de infecção, com bastante experiência em serviços de saúde, e o que a gente vê é que muitas vezes, especialmente quando saem notícias dos jornais, as pessoas querem transplantar coisas que a gente faz de medida de prevenção no ambiente hospitalar e trazer ela transplantada diretamente para o ambiente da comunidade. Tá? Isso não é adequado por diversos motivos, tá? E porque, principalmente, nós quando vamos adotar qualquer medida, não é assim, uma medida nunca é universal. Ela tem que levar em conta os modos de transmissão do agente, avaliar os riscos de acordo com as diferentes populações e com o tipo de atividade, então, naturalmente, o profissional de saúde que está lá atendendo vários indivíduos com risco de estar com infecção é um tipo de atividade que tem um risco muito maior do que outras pessoas que estão na comunidade, entrando nas lojas e fazendo compras. Não dá para comparar e transplantar imediatamente igual e todo mundo fazer as mesmas medidas de prevenção. Tem que levar em conta, lógico, os aspectos operacionais, mas também aspectos ecológicos. Cada vez mais nós que trabalhamos com prevenção de infecção pensamos nos aspectos ecológicos por diversos motivos, que alguns deles eu vou mencionar para vocês. E sempre pensando todas as medidas que são implementadas, a questão do custo-benefício. Vocês veem aí que eu coloquei por fim, porque é lógico que o custo-benefício é a última coisa que a gente avalia. Primeiro a gente vai ver se a coisa é efetiva, se funciona, se dá para aplicar, né? Se ela faz sentido do ponto de vista de ciência, e aí no final a gente vai ver o custo-benefício de algumas medidas, né? Nesse contexto, o uso de máscaras também se desenvolve, ele é parte de um conjunto de medidas, tá? Agora, o que nós temos, e nós temos histórico muito longo de uso de máscaras, sendo que a maioria dos estudos se aplica ao uso de máscaras como equipamento de proteção individual em serviços de saúde, tá? Então, nós temos poucos estudos de uso desse tipo de proteção no ambiente da comunidade, para finalidades de prevenção de infecção. Então, precisa ter muito cuidado. Outros estudos que avaliaram o uso de máscaras fizeram esse estudo no contexto da comunidade, não só de serviços de saúde, mas para epidemias de influenza, né, que é o vírus da gripe. Então, alguns desses estudos, eles levaram em contexto algumas epidemias e estudos muito localizados. Ok? Então, isso vem a ter uma importância, porque não necessariamente eu posso pegar aquele resultado e traduzir ele imediatamente para um novo coronavírus que tem algumas informações que ainda não podem ser comparáveis plenamente ao vírus da influenza que causa a gripe, por mais que eles sejam muito parecidos, tá? E aí, alguns estudos mais recentes que vieram, então, ao longo da epidemia, avaliando o uso de máscaras na comunidade durante esse momento, né, desde 2020, em janeiro, é muito difícil estudos específicos sobre máscaras na comunidade, porque a maioria dos países e das localidades, elas fizeram a implementação de medidas em conjunto, então fizeram também o lockdown, a higiene de mãos. Existe uma série de estudos, se vocês entrarem na página da OMS, tem estudos demonstrando, mas qual é a dificuldade? Não tem muitos estudos que conseguiram fazer um recorte só estudar a máscara, para saber se ela sozinha consegue dar conta do problema, tá? Além disso tudo, os métodos científicos para esse tipo de pesquisas não foram plenamente padronizados, então isso gera uma dificuldade de comparar estudos diferentes. E, por fim, existem muitos
muitos estudos laboratoriais. E aí eu quero dar um alerta para quem não está familiarizado com esse tipo de conhecimento. Você pode ter um estudo laboratorial, não necessariamente ele reflete a vida real. E aí nós precisamos combinar informações de estudos laboratoriais com estudos epidemiológicos para poder ter uma informação final e completa. Quando se fala de máscaras, nós temos que pensar que as máscaras, desde o início, desde muito antes dessa epidemia, vêm sendo usadas e são classicamente definidas com duas finalidades. A primeira finalidade é o que a gente chama de controle da fonte. Então, vamos lá lembrar lá daquela cadeia de transmissão de micro-organismos que eu falei para vocês. E eu mencionei para vocês que o ser humano pode ser uma fonte, ou seja, ele transmite, ele pode estar transmitindo. E não é só no caso da Covid-19. Vamos pegar um exemplo da tuberculose também. Em algum momento da doença, o indivíduo pode estar transmitindo. Então, o uso da máscara, ela serve e servia já de muito longo tempo como a finalidade de prevenir a eliminação dessas gotículas. Então, imaginem o seguinte: a pessoa está eliminando gotículas. Se eu colocar uma barreira, vocês concordam que ela vai eliminar muito menos gotículas para o ambiente? E isso a gente chama de controle da fonte. Com isso, nós já estamos eliminando muito do problema, porque a gente está evitando que as gotículas se dispersem diretamente para os indivíduos ou para os ambientes. A outra finalidade das máscaras é a prevenção de infecção, ou seja, pessoas que estão saudáveis não adquirir a infecção. E, classicamente, isso é o que a gente chama a definição de equipamento de proteção individual. Ou seja, no caso dos serviços de saúde, as máscaras têm um histórico longamente aplicado para a prevenção de infecção, mas toda a vida nós usamos também para controle de fonte. Essa orientação de que o indivíduo, ao chegar nos serviços de saúde, se ele estivesse tossindo, especialmente se ele estivesse com histórico de tossir há mais de 2 semanas, ele deveria estar sendo oferecido uma máscara para ele usar. Então, essas são práticas já existentes, né? Agora, o que nós temos que sempre pensar é que as máscaras não podem ser vistas como um componente isolado. Na realidade, raramente se faz controle de uma epidemia com uma única bala de prata que vai resolver todos os problemas, tá? É claro que algumas medidas têm um impacto de controle muito maior, mas, em geral, se agregam várias medidas. Então, a gente costuma dizer que a prevenção da Covid deve ser considerada como um pacote de medidas e considerar o uso de máscaras dentro desse pacote de medidas, porque somente o uso da máscara não vai oferecer a proteção necessária. Inclusive, eu coloquei aqui, entre aspas, entre parênteses, uma expressão que é muito usada, vocês podem ouvir por aí, esse pacote de medidas, muitas vezes na língua inglesa é chamado de bundle. Então, muitas vezes você vai encontrar isso aí. E o que são esses bundles principais, esses pacotes de medida? Eu separei aqui os pacotes de medida que hoje estão sendo preconizados para a comunidade, para os serviços de saúde. Então, vocês veem que eles são parecidos, mas há algumas diferenças. Então, claro, distanciamento físico na comunidade sempre. Serviço de saúde, quando possível, porque se eu vou cuidar de um paciente, eu preciso fazer um banho no paciente, eu preciso pegar a veia de um paciente, não tem como eu fazer distanciamento físico. Então, a gente coloca aqui como possível. Então, por aqui a gente vê que o risco de exposição é maior. Higiene das mãos aparece em ambos. O uso de máscara, ela vai ser colocada aqui na comunidade como máscaras domésticas, enquanto que para os serviços de saúde é o uso de máscaras cirúrgicas ou a N95, ou que também é chamada de PFF2, se for realizado procedimentos geradores de aerossol e se recomenda que o ambiente tenha uma pressão negativa em relação ao corredor. A higiene ambiental é muito importante em ambas essas situações, só que nos serviços de saúde a gente vai reforçar a necessidade do uso de desinfetantes, coisa que na comunidade apenas a higiene com água e sabão é suficiente. Não tocar a face
faz parte da prevenção nos dois ambientes, tanto na comunidade como nos serviços de saúde, e nos serviços de saúde a gente vai adicionar alguns equipamentos de proteção individual, como eu disse, são relacionados ao tipo de atividades que são realizadas e os riscos que existem. Aqui eu só coloquei, não tenho a intenção de que ninguém vá ler isso aqui, mas só para mostrar quais estão sendo os documentos base que estão sendo utilizados pela OMS, são documentos de 2020, final de 2020, que ainda são considerados atualizados. Pode ser que após a próxima semana tenha uma atualização disso. Então, a gente sempre fala, quando a gente está falando de Covid, amanhã pode ter uma novidade, então é a informação para o dia de hoje, né? Por isso que é importante aí a gente ter clareza. Nós estamos aqui em 22 de junho falando sobre as recomendações do momento. Aqui eu trouxe para vocês, tá, em inglês, mas é só para mostrar a página do Centro para Controle de Doenças de Atlanta, que é um órgão dos Estados Unidos, mas que é reconhecido internacionalmente e que faz recomendações de prevenção. E o que eles estão falando? Eles estão falando o seguinte: melhore a adaptação, tá? E a filtragem da sua máscara para reduzir a dispersão do Covid. Então, eles vão ter um foco muito grande na adaptação da máscara, que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, esse órgão, em fevereiro de 2021, a última atualização que eu encontrei é dessa data, eles recomendam que as máscaras devem cobrir completamente a boca e o nariz, ser bem fechadas nas laterais e sem aberturas, e ser manuseadas pelas tiras e não pela frente, para evitar a contaminação que pode ter aqui nessa área. As máscaras que devem ser usadas, então, em ambientes públicos, em transportes públicos, quando você está com pessoas que não moram com você, porque dentro da sua casa você não vai usar, a menos que uma pessoa esteja com sintomas. Então, essa é a recomendação do Centro Americano de Controle de Doenças. Mas nós temos também a recomendação do Centro Europeu para Controle de Doenças, tá? Então, o que o Centro Europeu para Controle de Doenças fala? Que é para, eu também estou trazendo a página aqui, né? Que é para as pessoas usarem máscaras quando elas estão em ambientes públicos. Vou falar um pouco mais sobre isso, tá? O Centro para Controle de Doenças Europeu, ele tem muito essa preocupação que vários de nós temos, que a gente não desperdice recursos de equipamentos de proteção individual que são fundamentais para os profissionais da saúde que estão mais expostos. Então, esse centro, ele coloca, olha, vamos ficar atentos para não usar não fazer o uso das máscaras cirúrgicas e preservar elas para os profissionais de saúde. É claro que isso depende muito da disponibilidade. Se tiver disponível, não é nenhum problema, mas a gente sempre tem que pensar quais são aqueles que precisam usar aqueles EPIs e esses têm que ser privilegiados, tá? Então, ele também coloca aqui, é uma frase que eu coloquei, mas ele reforça o que eu disse há pouco, que as máscaras faciais, elas devem ser consideradas como uma medida complementar e não para substituir todas as outras medidas. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu ponho a máscara e eu vou lá para a minha aglomeração, tá? Então, as máscaras são consideradas como uma intervenção que a gente chama intervenção não farmacológica e elas devem ser usadas em combinação com outras medidas. Isso é o que preconiza o Centro para Controle de Doenças Europeu, tá? Então, aqui eu reforço, assim, eu sintetizo as recomendações dele até o momento, tá? Então, ele coloca bastante parecido com o que o Centro de Controle de Doenças americano, para que use sim, ele recomenda bastante o uso de máscaras comuns, mas ele faz uma observação, que essas pessoas que são muito vulneráveis para doença severa, como, por exemplo, os idosos, ou pessoas que têm algumas comorbidades, como diabetes, ou assim, a obesidade, usar uma máscara cirúrgica, porque daqui ele vai estar mais protegido e aí teria uma indicação clínica, né? E se a pessoa, como falei, estiver no ambiente doméstico e tiver alguém com a Covid lá no ambiente doméstico, tá? Agora,
baseado nas evidências, esse Centro de Controle de Doenças, ele não fez nenhuma recomendação, e ele deixa isso muito bem claro, de que tipo de máscara seria melhor na comunidade. Ele só coloca, vamos pôr uma máscara, mas ele não especifica qual é a melhor máscara na comunidade, tá? Então, não, isso é porque não tem ainda um consenso suficiente para que eles endossem um tipo de máscara em particular, tá? Eles colocam que essa evidência é bastante limitada com o uso de respiradores na comunidade e, por isso, não coloca como mandatório. Então, o que é essa palavra respiradores aqui? É o que a gente chama de N95 ou PFF2, tá? Então, eles estão colocando assim, olha, o que a gente tem de evidência ainda não justifica preconizar, embora alguns países, a gente sabe que alguns países na Europa adotaram, mas não é massivamente adotado na Europa e nem é preconizado ainda pelo Centro de Controle de Doenças até o momento, tá? E como já falamos, não deve substituir outras medidas. Então, ele coloca aqui os tipos de máscara, eu achei que essa figurinha é bem fácil para a gente, e ele coloca aqui, olha, então nós temos as máscaras cirúrgicas, que no inglês eles chamam muito de medical face masks, as máscaras comuns, que são chamadas não médicas, os respiradores tipo N95 ou PFF2 e os face shields. E por que os face shields entram aqui nessa história? Porque o face shield protege da contaminação ocular. Isso vai ser muito importante para pessoas que se expõem, em especial nos serviços de saúde. Agora, alguns estudos aí que vocês talvez já tenham ouvido falar, isso sai sempre nas notícias dos jornais, mas esses estudos eles não colocam todas as informações que o indivíduo precisa absorver. Em todo caso, eu achei que era interessante trazer aqui e depois nós podemos esclarecer se vocês acharem que fica alguma pendência. As máscaras, elas têm duas características essenciais que nós temos que levar em conta. Não somente a filtragem, mas o que a gente chama de respirabilidade. Porque eu não posso pôr uma máscara que vede tudo e eu não consigo respirar. Isso me parece meio óbvio, mas às vezes a gente vê algumas imagens na televisão que isso não é levado em conta. Aquilo que as pessoas chamam de máscara N95, oficialmente o nome é respirador. E eles têm uma equivalência de filtragem com outras máscaras que são usadas com a nomenclatura de PFF2 e PFF3. Esses nomes aqui eram pouquíssimos conhecidos das pessoas em geral até pouco tempo atrás, somente quem trabalhava com algum serviço que precisava proteção contra névoas e poeiras. Mas hoje a gente sabe que elas são bastante equivalentes entre si e seu uso ficou mais conhecido, as pessoas passaram a falar mais sobre isso. Esse estudo aqui, eu acho que é um estudo que criou bastante polêmica, saiu bastante no jornal, e a notícia que saía do jornal era assim, a partir de hoje, o Centro para Controle de Doenças está recomendando que se use 2 máscaras, tá? E essa conversa toda de notícia de jornal saiu a partir desse estudo aqui, que eu trouxe para vocês, com o título em inglês, que é maximizar o ajuste das máscaras médicas e máscaras cirúrgicas para melhorar a performance e reduzir a transmissão do SARS-CoV-2 e sua exposição. Veja que aqui ele não está falando nada de usar máscaras duplas, eu já vou explicar para vocês. Eles fizeram um estudo muito interessante, mas que foi laboratorial apenas, em que eles pegaram uns manequins, colocaram máscaras nos manequins e colocaram um manequim de frente para o outro e começaram a testar. Se o manequim está com máscara e o outro está sem máscara, como é que acontece essa transferência de partícula direto de um manequim para o outro, considerando que não tivesse o distanciamento necessário, tá? E aí eu trago esse gráfico aqui, também não tenho a pretensão que a gente entre em detalhes deles, mas é para mostrar que eles fizeram essa comparação entre, como eu falei, os 2 manequins sem máscaras, um manequim com máscara e outro sem, e eles foram fazendo essas várias comparações e eles observaram que se a pessoa usasse 2 máscaras, essa transmissão reduzia um pouco. Só que ela é muito parecida, se você... Aqui, olha, essa parte aqui é quando ela usa 2 máscaras, tá?
e essa aqui é a redução de transmissão quando os dois usam as duas máscaras. Mas se vocês olharem, quando a pessoa dá um nozinho, é praticamente a mesma coisa. Então, essa ideia de que o Centro para Controle de Doenças mandou usar duas máscaras, ela não tem base nesse estudo. Na verdade, esse estudo só falou, olha, isso aqui, você amarrar bem a sua máscara, vedar bem ela, tá quase tão protetor quanto fazer ela dupla. E aí eu volto aqui a figurinha para vocês verem. Essa aqui é a recomendação que eles fizeram. Você dá um nozinho aqui e dá uma dobradinha aqui, isso faz com que essa adaptação lateral fique muito boa, tá? E com isso você aumenta, e você pode fazer isso com qualquer máscara. Inclusive, tem algumas máscaras domésticas que eu vejo de tecido que se adaptam muito bem, até melhor do que algumas máscaras cirúrgicas, tá? Esse outro estudo aqui, ele é um estudo bem recente, na verdade, foi um colega meu, que é um dos autores desse estudo brasileiro, que me passou, foi aprovado, ainda não foi publicado, então vocês estão recebendo a informação bem fresquinha, tá? E eu achei tão romântico aqui o título do artigo, O Silêncio Antes da Tempestade, Negligência e Inadequação do Uso de Máscaras Faciais na Comunidade, precedendo a segunda onda de Covid 2019 no Brasil. É um estudo que foi feito em Botucatu, um pouco antes da segunda onda, onde esses pesquisadores, eles iam para a cidade, ficavam andando lá na cidade, observando as pessoas, se elas estavam usando máscara ou não. E o que é que eles observaram? 38, quase 38,5% das pessoas não usavam máscaras. E 12% das pessoas, quando usavam de maneira inadequada, ou seja, não cobria a boca e o nariz. Então, aqui a gente fica com aquela dúvida. A pessoa não usava máscara, será que ela fazia as outras medidas que têm que ser feitas? Higiene das mãos, o distanciamento? Porque essa é a dúvida que se implanta hoje, né? Se você coloca a pessoa, ela esquece que ela tem que fazer uma coisa e esquece todo o resto. Parece que negligencia um pouco esse risco. Um outro estudo muito parecido também avaliou a efetividade do uso de máscara, e o que eles colocaram que o fato das pessoas usarem as máscaras e usarem corretamente é mais importante do que o tipo de máscara propriamente dito. Então, para vocês verem assim, que há vários estudos que demonstram que a máscara na comunidade, ela tem uma visão um pouco diferente daquilo que a gente tem lá no ambiente hospitalar, tá? Esse estudo aqui, ele também trouxe muita polêmica, ele é um estudo laboratorial, muito bem feito, aliás, de pesquisadores brasileiros, mas é um estudo laboratorial que buscou avaliar a filtragem, a eficiência de filtragem de um grupo grande de máscaras. Eles compararam várias máscaras, 227, né, foram pegando máscaras aí, e eles fizeram a avaliação da filtragem, da eficiência de filtragem, que aqui é chamado de filtration efficiency, e fator de qualidade, que eles balancearam essa eficiência de filtragem e a respirabilidade, que é o breathing resistance. Quer dizer, não adianta só ter um bom filtro, tem que também permitir a respiração, senão as pessoas vão começar a passar mal, tá? Agora, eles tiveram que fazer algumas adaptações de testes, porque os testes atuais não são padronizados para todos os tipos de máscara. Essa é a primeira consideração que eu faço, tá? Outra consideração que eu faço para esse estudo é que eles assumiram esse teste baseado em aerossol. Então, eles já pegaram tamanho de partículas pensando em aerossol. Então, levantou a linha de corte muito alto, mas eles mensuraram essas partículas, acoplaram essas máscaras a um segurador de amostras numa certa distância e foram fazendo os testes, que eu não vou entrar aqui em detalhe para vocês. Esse artigo está publicado em inglês, essa é uma tabela que eu também só quero passar bem rápido para vocês, mostrando que esses estudos, eles são muito detalhados, vocês vão ver que eles apresentam várias características, e eles vão vendo ali que, é claro, a máscara tipo N95, que nós chamamos de respirador N95, ela tem uma eficiência de filtragem maior, mas isso nós já sabíamos desde o começo, então não é uma grande novidade, tá?
Por outro lado, eles verificaram que algumas máscaras que não são nem respiradores e nem máscaras cirúrgicas, mas que são feitas de tecido não tecido, têm não somente uma boa eficiência de filtragem, como tem também uma boa respirabilidade. E se vocês olharem esses números, e aí a gente pode se debruçar, né? Esse é um estudo laboratorial, eu teria a seguinte pergunta: será que o custo-benefício dessas máscaras não valeria a pena? Enfim, é bom para a gente pensar que existem várias recomendações aí que podem surgir a partir desses estudos, tá? Os padrões estabelecidos pelas regulamentações nacionais e internacionais fazem com que as máscaras cirúrgicas e respiradores N95, elas seguem regras, então elas têm menos variabilidade, é mais fácil de você saber o quanto é o nível de proteção que elas oferecem, tá? Enquanto que as máscaras de pano que esses pesquisadores encontraram, o que eles verificaram? 80% delas tinha apenas 2 camadas, e não 3 camadas, que é o que é recomendado pela OMS. Então, já fica uma comparação um pouco desfavorável, porque você compara, que é o que eles fizeram, um equipamento de proteção individual muito bem padronizado, definido, com alguma coisa que é mais doméstica e que não tem a mesma finalidade, né? Por fim, a qualidade das máscaras vai depender de várias características, como eu já falei, que depois a gente pode abrir para discussão. Eu quero salientar que esses pesquisadores, eles fazem uma consideração no final do artigo deles, dizendo, olha, seria talvez muito bom se todo mundo tivesse a N95, porque poderia ser mais barato e todo mundo ter essa máscara, mas volto a dizer, esses pesquisadores são pesquisadores de laboratório, eles pensaram no elemento custo, mas não pensaram na questão ecológica, nas questões operacionais e muito menos na possibilidade de faltar para os profissionais de saúde se todo mundo começar a usar essas máscaras, que é uma preocupação que a gente tem hoje, né? Por fim, para concluir, eu sei que falei longamente, mas espero que dê um tempo aí para a gente conversar. Até o momento, as agências internacionais mantêm a recomendação para uso de máscaras domésticas de 3 camadas, bem ajustadas, e que isso seja feito toda vez que você vai para um ambiente em que você não vai estar só com as pessoas que moram com você, tá? Mas a prevenção da Covid-19 não deve basear-se apenas num elemento, que é esse elemento das máscaras, para medidas de prevenção. A escolha do tipo de educação, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública, com a Escola de Enfermagem, nos marcos de um projeto que visa aproximar de forma matricial essas áreas. Em meio à pandemia da Covid-19, nós fazemos eventos que têm a graça divina de aproximar pessoas, ainda que numa situação tão difícil como esta que todos vivemos. Eu queria chamar, hoje é um evento que vai ser coordenado pela Escola de Enfermagem e pela nossa querida colega Érica. Mas eu queria dizer, antes de chamar também a Érica, queria dizer a vocês o seguinte: nós estamos com uma pessoa convidada, uma professora da Organização Mundial de Saúde e da Escola de Enfermagem, a professora Maria Clara Padovese, a quem eu agradeço muitíssimo, porque mesmo numa situação complexa de vida pessoal, conseguiu manter esse compromisso com todos vocês e com todas nós. Eu agradeço muito, como também agradeço muitíssimo, muitíssimo o empenho da Érica, a nossa querida colega Érica Gomes Pereira, da Escola de Enfermagem, que fez todas as mediações e vai coordenar esse evento. Por fim, ainda agradeço a Meire Lima, que vocês já conhecem, que é a nossa grande mediadora tecnológica para esses eventos e que é uma professora da educação de jovens e adultos. O nosso evento tem um título importante neste momento da pandemia, chama-se Pandemia em Contexto Escolar. O que saber
sobre o uso de máscaras de proteção à Covid-19. Então, pronto, Meire, vamos lá. Vamos chamar nossas convidadas e a nossa mediadora, Érica. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, aproveito para dizer, e a nossa professora querida, Cleide Lavieri, também está comigo nesta mediação. Peço a todos e todas que queiram se manifestar e perguntar, façam isso no chat do YouTube. Pronto, Érica, é com você agora, para apresentar a nossa convidada. Boa tarde a todos. Alguns de vocês eu já conheço por causa de outros eventos do NAI. Como Sônia já comentou, meu nome é Érica, eu sou da Escola de Enfermagem da USP e estou aqui hoje para ajudar na mediação do nosso tema, super importante no momento que estamos vivendo, o que saber sobre o uso de máscaras de proteção à Covid-19. Nossa convidada, ela é professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP, é consultora da OMS para prevenção e controle de infecção à Covid-19, esteve participando ativamente desde o começo da pandemia, na verdade, antes de começar a pandemia, ela já estava atuando com esse foco, né, de prevenção e controle de infecção, e ela também é vice-presidente da Associação Brasileira de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. Maria Clara Padovese, é com você. Obrigada, Érica, obrigada, Sônia. Então, boa tarde a todos e todas e todos, e dizer que eu estou muito satisfeita de poder estar aqui e espero trazer alguma contribuição nesse assunto, bastante humildemente, dizendo que nesse tema da Covid-19 é muito difícil que alguém tenha uma informação completa, plena e absoluta, porque nós estamos todos aprendendo, tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação e aí a gente pode depois fazer um bate-papo sobre as questões que eu vou colocar. Se tiver alguma tecnicalidade que eu abordar e que não fique muito claro, vocês me perguntam também depois, e acho que a Érica pode até também me ajudar. Tudo bem? Posso seguir, então, Érica? Posso continuar, né? Ok. Aqui eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que é sobre minha apresentação, mas um pouquinho antes de eu compartilhar, só para orientar, assim, as pessoas que, logicamente, muita gente não me conhece, então, como a Érica falou, eu sou professora na Escola de Enfermagem, e atuei como consultor, atuei como staff da OMS, me licenciei durante algum tempo da universidade e ocupei uma posição na OMS numa unidade que é a Unidade de Prevenção e Controle de Infecção, relacionada a serviços de saúde, e estive lá para atuar em emergências. Então, o meu objetivo indo para lá era atuar em emergências, e coincidentemente aconteceu exatamente nesse período, houve a epidemia de ebola no Congo, onde eu fui atuar e fiquei por 3 meses, e depois, quando voltei para Genebra, aí começou toda a epidemia da Covid-19, então era uma posição que a gente estava aí naquele começo, com tudo acontecendo, eu pude ver quão difícil é fazer esse tipo de coordenação em âmbito internacional, né? Claro que são grupos muito grandes e eu estava fazendo só parte de um grupo. Aqui, essa é a apresentação que eu tenho para falar hoje, né? O que saber sobre o uso de máscaras de proteção à Covid-19. Bem, lógico, um plano da apresentação que eu vou fazer, né? Uma apresentação geral, que são os coronavírus, falar sobre os modos de transmissão e período de transmissibilidade, que são elementos muito importantes nesse assunto, e abordar finalmente o uso de máscaras relacionadas a isso e as recomendações de agências internacionais, tá?
E aí, por fim, quero abordar alguns estudos, especialmente alguns estudos que são muito específicos e que têm criado alguns furores aí na comunidade, muitas vezes as pessoas não entendem, e eu trago para tentar explicar um pouquinho, né? Sempre quando a gente pensa em qualquer medida de prevenção, é fundamental ter a noção do que é a cadeia de transmissão de agentes infecciosos. Esse é um conhecimento muito básico e que ele se adapta de acordo com os diferentes micro-organismos, mas é importante que todos saibam que a gente tem que pensar sempre nessa lógica. Então, nós temos sempre um agente infeccioso, porque as doenças infecciosas são diferentes de outras doenças, né? Então, nós temos sempre um agente infeccioso envolvido, diferente da hipertensão, diferente da diabetes, que não tem um agente infeccioso envolvido até onde a gente saiba, tá? E nós vamos ter um lugar onde esse agente infeccioso fica como um reservatório, que nós podemos chamar de reservatório ou de fonte. Então, esse reservatório pode ser o ambiente, pode ser um animal, pode ser um ser humano. E isso varia de acordo com os diversos micro-organismos. Esses micro-organismos, eles, então, a partir dessa fonte, eles vão sair desse lugar para ir por um meio de transmissão para o hospedeiro, que é um hospedeiro suscetível. Então, vocês percebem que temos todos esses elementos aqui, e eu vou abordar um pouco isso depois, como é que isso tem a ver com o caso do SARS-CoV-2, que é o agente infeccioso, né? Então, já posso adiantar um pouquinho? Então, tem toda uma discussão, nós sabemos que o SARS-CoV-2 foi identificado em animais selvagens, assim como outros coronavírus, mas o ser humano é um reservatório importante. E ele elimina esse micro-organismo dessa fonte a partir das transmissões respiratórias ou das gotículas. E aí, então, o modo de transmissão é essencialmente por meio respiratório, mas a gente vai ver que tem também um pouco de contato. E aí ele vai entrar num hospedeiro suscetível, no caso do SARS-CoV-2, por meio, então, das mucosas respiratórias e mucosas oculares. A questão do hospedeiro suscetível vem a ser muito importante, porque quando nós identificamos o SARS-CoV-2, a Covid-19, esse era um agente novo, um coronavírus novo que surgiu. Então, todo mundo estava suscetível, não tinha ninguém com imunidade para esse agente. Então, esse caso é que gera uma situação propícia a epidemias e pandemias. Com as vacinas agora, nós vamos reduzindo os hospedeiros e em algumas doenças, quando a imunidade a imunidade natural, ela é perene, a gente pode até acontecer de ter a exaustão de hospedeiros, porque ou estão todos vacinados, ou porque todos já tiveram imunidade. Mas isso fica para um outro capítulo, tá? Realmente a gente não vai conseguir abraçar hoje. Então, sempre é bom lembrar que o agente infeccioso da Covid-19 é o SARS-CoV-2, que faz parte desse grupo de família de coronavírus, que são micro-organismos que, para quem trabalha na área, então, principalmente a gente que trabalha com controle de infecção, não é novidade nenhuma. O coronavírus já vínhamos lidando com ele há muito tempo, inclusive com um aspecto muito importante na prevenção de serviços de saúde, que é o caso da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS-CoV, e a síndrome respiratória aguda grave, que causaram epidemias importantes, inclusive o MERS-CoV continua causando epidemias importantes, especialmente na Arábia Saudita, mas que não é muito conhecido do público em geral, porque essas epidemias tendem a ser controladas. Maria Clara, gratidão pela sua explanação, muito esclarecedora. Eu recebi algumas perguntas do nosso público e eu gostaria de saber se respondemos uma a uma ou se eu faço um conjunto de perguntas e você vai respondendo na sequência, como você prefere. Eu acho que a gente podia fazer um conjunto de 3, Érica, facilita aí para quem está acompanhando. E já agradeço pelas perguntas, hein? Que bom.
Bem, a primeira pergunta, que tipo de máscara você recomenda para uso em escolas? É possível utilizar 2 máscaras para as crianças também, seguindo a mesma estrutura que foi divulgada pelo CDC? É possível utilizar N95 em crianças? Ok. Ou a PFF2, né? Essas são as primeiras 3 perguntas. Tá, então, assim, você pode só voltar a primeira, que eu dei uma perdida aí? A primeira é, que tipos de máscara você recomenda para uso em escolas? Tá certo. Sejam escolas de ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Então, são 3 em uma, né? E creches. Tá certo. Bem, Érica, eu entendo que nós podemos ir para 2 opções de tipos de máscaras, tá? Então, também quero dizer assim, primeiro que as perguntas são muito inteligentes já de cara, né? E segundo, dizer que essa é uma recomendação que eu estou colocando, bastante baseado em todo esse arsenal de coisas que eu coloquei, mas que, se tiver algo diferente, a gente pode rever, no sentido assim, será que surgiu algo muito mais recente, né? Até então, não. Então, nós podemos trabalhar com as máscaras de tecido de 3 camadas, que vai ser muito importante. Agora, eu gostaria de dar um destaque para o ajuste, porque como eu falei para vocês, eu vejo algumas máscaras que são extremamente bem ajustadas no rosto e que vão ter 2 vantagens quando elas são bem ajustadas no rosto. A primeira é de impedir essas gotículas de sair, então todo mundo vai estar muito protegido. A segunda vantagem que eu acho fundamental e que a gente observa no dia a dia é quando as máscaras não ficam bem adaptadas, a pessoa fica o tempo todo ajustando. E aí é onde é o risco dela se contaminar, porque ela mexe aqui e acolá, ela não lembra, isso vira meio que um tique nervoso e está toda hora ajustando a máscara no rosto. Então, ter uma máscara bem adaptada é fundamental por esses 2 motivos. Existem algumas máscaras que são feitas daquilo que a gente chama de tecido não tecido, que vocês viram lá naquele estudo brasileiro, ele mostra uma certa vantagem, e que são, inclusive, até possíveis de serem lavadas, não é? Então, o que vai ser importante? As 3 camadas, o tecido que permita uma certa cobertura das gotículas, mas que não permita a pessoa ter dificuldade de respirar. Com a segunda pergunta, eu quero reforçar. O CDC, ele não recomenda 2 máscaras. O CDC é muito claro. Existem várias maneiras de você melhorar o que eles chamam de fit. Em inglês, fit é adaptação. Algumas pessoas adotaram essa prática de 2 máscaras, uma sobre a outra. E algumas pessoas adotaram isso pensando que isso melhora a filtragem, mas na verdade não é que melhora a filtragem. A verdade é que melhora o fit, tá? Então, isso precisa ser considerado. Eu, pessoalmente, acho que a ideia do nozinho é a melhor. Por quê? Porque é mais barato e dá menos esforço respiratório e você não fica com problema de ficar ajustando. Então, depois que eu aprendi o tal do nozinho, eu virei uma adepta fantástica desse nozinho, tanto para máscaras de tecido quanto as máscaras cirúrgicas, que também é uma recomendação. Então, não vejo necessidade de adotar 2 máscaras, desde que se use a máscara correta. E isso que eu estou falando é um pouco dentro dessa recomendação, tá? Sempre lembrar, pessoal, a terceira pergunta é com criança, e eu já não anotei aqui, Érica, você me perdoa, das próximas eu vou anotar, assim não esqueço mais, tá? A terceira pergunta? Uso de 2 máscaras para crianças. Não, a terceira pergunta é a N95, a N95. Olha, porque gente, existem algumas fábricas que já estão produzindo máscaras N95 com foco na população infantil. Tá, então, o que você quer dizer para nós sobre isso? É importante a gente ver. Eu, pessoalmente, eu tenho muito a preocupação ecológica, tá?
Então, eu já até respondo aqui um pouco a minha opinião sobre a questão do movimento de PFF2 for All. Eu acho que esse é um movimento legítimo, as pessoas têm essas preocupações, então não vejo problema, mas talvez ele não esteja muito direcionado, porque talvez o que a gente tenha que exigir é transporte público decente para todos, porque isso seria algo que permaneceria para além da pandemia, né? O que a gente vê hoje claramente é um equívoco da cidade de São Paulo restringir horário de ônibus, não faz o menor sentido do ponto de vista de epidemia, né? E nós temos que pensar na questão ecológica, né? Então, a partir do momento em que todos passassem a usar máscaras descartáveis, nós teríamos uma produção de lixo incontrolável. Então, eu não sei se esse movimento ele leva em conta isso, porque essas máscaras não são laváveis, diferente das máscaras domésticas. Agora, alguém poderia me dizer, mas tudo bem, vamos fazer lixo desde que todo mundo esteja protegido. Também é um argumento. Porém, até aqui não se demonstrou a necessidade disso. E países que estão conseguindo fazer o controle da epidemia não o fizeram usando PFF2 para todos. Fizeram com vacina, lockdown e rastreabilidade de contatos. Então, são outras medidas. Então, eu me preocupo um pouco do foco da bandeira e para o lado um pouco equivocado da medida de proteção, porque isso tudo tem que ser ponderado, tá? Voltando a N95 para crianças, a gente teria que entrar e estudar a questão da respirabilidade para criança com exercício físico. Todo mundo que já usou uma máscara N95 ou PFF2 bem ajustada, sabe que ela dá um esforço respiratório, ela permite respirar sim, mas ela dá um esforço respiratório, sabe que ela marca o rosto, tá? E que isso, quando você é um profissional da saúde, que você está fazendo procedimentos geradores de aerossol, é um custo-benefício, é um problema que se justifica pelo seu benefício. Agora, para criança, nós teríamos que pensar tudo isso, que é uma coisa que eu desconheço, estudos que tenham avaliado o PFF2 para criança. E a segunda coisa que eu quero dizer, pessoal, o que eu tenho visto também, tenho visto muito uso de PFF2 que não está bem ajustado. Então, você investe numa PFF2 e ela fica vazando para todos os lados. É como se você tivesse uma máscara comum, porque a grande vantagem do filtro, ele só consegue manter esse nível de filtragem se ele estiver bem adaptado, senão ele não faz o efeito. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, assim, meio anedota, mas, assim, é uma coisa pontual, mas dá um pouco a ideia de como as pessoas, eventualmente, podem se perder. Esses dias eu estava visitando um hospital e eu vi uma paciente que estava chegando, e ela vinha de cadeira de rodas, e certamente uma pessoa com poucos recursos, e ela estava com uma PFF2 completamente suja. Ou seja, ela ganhou aquela máscara não pode ser lavada, e ela está ficando com aquela não for all, forever, né? E isso é um risco, porque daí você agrega outros complicantes que a gente não estudou o suficiente ainda. Então, tudo, gente, que vai no rosto precisa ser muito pensado. Ele vai poder ser lavado? Se ele não vai poder ser lavado, ele vai ser descartado? Quem vai dar conta desse descarte no final da história, tá? Nós temos que pensar também, existem ideias muito bacanas, também são ideias possíveis, mas vamos colocar uma máscara com um produto de prata que mata todos os micro-organismos. Tá, mas aí vamos lá, aqui na face tem micro-organismos que são bons para o ser humano. Eu não quero eliminar todos os micro-organismos, eu só quero eliminar a possibilidade de ter o contato com o SARS-CoV-2. E se eu eliminar muitos micro-organismos, será que isso vai me gerar uma outra infecção? Porque esse equilíbrio é muito delicado, tá? Então, a ideia, tá? A dica do nozinho, alguém perguntou se eu posso repetir, eu posso daqui a um pouquinho mostrar de novo a imagem do nozinho, porque ela é muito boa, tá? E eu acho que é uma coisa fácil que as pessoas podem adotar, mas
quando a máscara não tem essa vedação. Se ela for de um modelinho, que tem modelinhos que ficam bem ajustados, isso não tem necessidade, tá? Eu vi aqui a pergunta sobre máscaras confeccionadas com antivirais, se isso realmente funciona. Eu realmente não sei se funciona essas antivirais. Como eu disse, eu tenho muita preocupação com o uso descontrolado de agentes germicidas ou antimicrobianos. Nós sabemos que a gente pode ter um rebote muito sério após essa pandemia, a gente pode vir a viver uma outra pandemia, que essa vai ser difícil de enfrentar, que é da resistência microbiana. Então, já aproveito a oportunidade para, pessoal, não é para sair por aí usando cloro desbragadamente em tudo quanto é lugar. Isso é tóxico para a natureza e tem suas indicações. Então, e você pode estar matando micro-organismos que não deveriam estar sendo eliminados. Então, sempre usar com muito critério e bem indicado, para a gente não se perder, né? Não tem a ver com máscara, mas eu já dei uma aproveitada. O que mais nós temos aí, Érica, de perguntas? Então, temos aqui mais um conjunto de 3 perguntas. Então, para a ida dos estudantes à escola, a troca da máscara deve ser feita a cada 4 horas ou é um outro tipo de período que se faz a troca, né? A segunda pergunta, você avalia que as máscaras que são confeccionadas pelas mulheres de comunidades periféricas, financiadas por patrocinadores de projetos sociais, são de fato efetivas e funcionam? E nas manifestações de rua, os movimentos populares incentivam e distribuem máscaras PFF2. Você já comentou um pouco sobre isso, né? Você considera que isso seja uma ação válida, especialmente em contextos de aglomeração, como num protesto de rua, ou isso por si só faz pouca diferença no cotidiano? Por enquanto são essas 3, mas tem mais. Bem, a primeira pergunta, agora eu já fui mais esperta, eu anotei aqui para não me perder, é a respeito da troca a cada 4 horas. Essa é uma pergunta bem difícil, viu, Érica? Porque, de novo, né? Esse clássica recomendação de tempo de troca, ela foi uma recomendação muito antiga que foi feita relacionada a máscaras cirúrgicas num contexto de serviços de saúde e de repente a gente transportou ela para a comunidade. Na verdade, não existe uma evidência sobre isso. O que existe é uma recomendação mais clássica sobre você ter sempre uma máscara adicional para tocar caso a sua fique úmida, né? E isso pode acontecer, eu acredito que isso pode acontecer com qualquer pessoa, alguns mais e outros menos. Vai depender do que? Do calor, do quanto que a pessoa elimina perdigotos ao falar, né? E aí, a experiência de cada um. A gente tem recomendado, a pessoa leva a máscara para substituir, né? Então, leva uma embalagem na qual ela pode colocar a máscara usada, que não fique contaminando a bolsa, enfim, para que depois, quando ela chega em casa, ela lava aquela máscara, né? E ela tem uma máscara que pode ser substituída. Então, eu não tenho uma evidência para te falar 4 horas é assim um momento sagrado, tá? Não tenho. Não tenho mesmo, até porque vai depender disso tudo que eu falei. Olha, a gente pode fazer um processo interno e externo. Eu estou toda hora me monitorando para ver se eu não estou tocando demais no meu rosto. Então, isso é muito importante. Vocês vão ver gente tocando a máscara o tempo todo e é onde é o perigo. A segunda pergunta, da confecção por comunidades periféricas, eu acho que a ideia de ter comunidades se apoiando e que isso gera uma certa economia favorável é interessante. E nada impede que essas comunidades façam com 3 camadas, né? O que a gente viu nesse estudo brasileiro é que as máscaras domésticas tendem a ser inferiores. Elas não são horríveis, mas elas diminuem a possibilidade de agir como uma certa capacidade de barreira dessas partículas que são eliminadas quando você reduz o número de camadas. Então, o que a gente pode fazer, e eu acho razoável,
é recomendar que se adotem as 3 camadas. Na verdade, na França e até no Brasil, nós temos na BNT recomendações de como fazer máscaras domésticas. Então, talvez pudéssemos aproveitar, por que não, pegar essas recomendações e tentar ajustá-las o máximo possível, sempre lembrando da questão da adaptação. E, por fim, esse movimento do PFF2, eu já falei, eu acho que precisa, eu não sei os detalhes, não acompanhei, mas eu acho que precisa ter um pouco essa ideia. Você distribui hoje, você vai distribuir daqui 7 dias, ou você vai distribuir daqui 14 dias de novo, ou não. A pessoa vai ficar com aquela máscara for all and forever, essa é a minha preocupação, né? Porque a máscara forever pode vir a ser um problema que eu ainda não sei qual é o tamanho desse problema, tá? Mas isso quando a gente faz um movimento, qualquer que seja, eu imagino que esse grupo tenha pensado essas coisas, e eu não estou de modo algum querendo criticar, mas eu pensaria um pouco assim, o que acontece depois disso, né? Como eu disse, se nós tivéssemos uma evidência muito clara de que isso é um determinante para o controle da doença, eu seria a primeira a fazer a bandeira. Mas a gente viu países aí controlando a doença com vacina, com rastreabilidade dos contatos, que é super importante. Então, a gente precisa de teste, a gente precisa reduzir a aglomeração e a gente precisa de vacina. É muito difícil fazer só com a máscara, e a rastreabilidade é muito importante e tem sido negligenciada. A rastreabilidade é onde você vai identificar, a partir de um indivíduo que está contaminado, quem são os outros, né? Mais uma coisa que eu gosto de associar é aquela ideia que eu mostrei para vocês do estudo lá de Botucatu. Se as pessoas usarem, elas podem estar com a máscara mais potente, mais poderosa, super... Eu ia falar Super Power Ranger, mas Power Ranger não está mais na moda, deve ser algum outro super-herói. E ela não usa adequadamente, a eficiência de filtragem se perde no não uso correto, né? E é isso. Bem, eu tenho mais um conjunto de 3 perguntas. Excelentes suas considerações, devo dizer. Para aqueles profissionais que atuam em escolas com bebês, o que é indicado utilizar? Óculos ou protetor facial, luvas? E existe algum estudo que você conheça sobre análise de máscaras de tecido com 2 camadas? Não sei se eu entendi a pergunta, viu, Érica? Eu acho que precisaria explicar melhor a coisa do bebê, eu não entendi a pergunta. Ah, sim. Então, os profissionais que atuam em creches, normalmente eles têm uma sala com um conjunto de crianças que pode variar de 10 a 15, depende um pouco do tamanho da escola, das condições estruturais que a escola dispõe, né? E tanto os profissionais quanto as crianças, mas especialmente os profissionais, né? Eles ficam um pouco em dúvida sobre quais são, então, os equipamentos de proteção individual que eles podem utilizar nesse manejo dos cuidados necessários à criança. E as famílias dessas crianças também ficam um pouco inseguras em relação a quais equipamentos de proteção individual esses profissionais que vão cuidar das crianças devem, então, utilizar no seu cotidiano, né? Então, alguns profissionais acham que, e eu estou falando profissionais de modo geral mesmo, porque pode ser tanto o porteiro que vai ajudar na recepção da criança, quanto o professor que está em sala de aula, se utiliza luva, protetor facial, máscara, óculos de proteção, enfim. Isso em relação aos profissionais, né? As crianças mais velhas, alguns responsáveis avaliam ou podem avaliar a necessidade de se utilizar protetor facial para uso de uma criança, por exemplo. Então, existe alguma indicação de uso de protetor facial para crianças? Não bebês, obviamente, mas crianças maiores, apesar que eu já vi também algumas fotos em Instagram e que tem crianças, bebês com protetor facial.
E eu já vi, inclusive, em aula de natação. Então, se você tem alguma consideração sobre esse assunto, né? Esse é um assunto bastante polêmico, tá? Bastante difícil de resolver. Mas só vou trazer, talvez eu não tenha a resposta ideal, Érica, e acho que fica um pouco de lição de casa. Eu me lembro de discussões bastante importantes com relação a isso, principalmente envolvendo os grupos da Unicef, que sempre tem essa preocupação com o bem-estar da criança e no ambiente escolar. Até o momento, não é recomendado o uso de máscara ou qualquer tipo de proteção dessa ordem para criança menores de 2 anos, porque o risco que pode ter com essas crianças não justifica pelo benefício com quem ela está cuidando, né? Então, o cuidador vai estar com a máscara, como a gente falou. Eu, sinceramente, não consigo ver outra necessidade além disso para o tipo de cuidado que é feito, porém, a gente poderia dar uma reforçada aí no aspecto da higiene das mãos. E, bem da verdade, para quem está cuidando dos bebês, a higiene das mãos vai ser fundamental, porque mesmo que ela esteja usando, a pessoa esteja usando uma máscara, volto a dizer, protetora, se ela vai cuidar de uma criança, tem secreção, ela tem que fazer a higiene das mãos. E a higiene das mãos vai ser fundamental aí nesse processo para quem está cuidando de criança, não só para o SARS-CoV, tá? E então acho muito arriscado a gente ofertar máscara para criança ou protetor facial para criança menor de 2 anos, tá? Aqui eu queria só aproveitar, Érica, que você fez essa pergunta, mas que tinha uma pergunta aqui no chat e que eu acho que ela é bem provocativa e legal, que é assim, ó, que eu usaria se eu fosse na manifestação do dia 19, né? Posso responder essa pergunta, Érica? Eu acho que é uma pergunta que é muito lógica para mim, essa pergunta. Faz totalmente sentido alguém estar me perguntando isso, né? Por exemplo, estaria eu com a PFF2? Não, eu não estaria. É possível, eu já andei pensando sobre isso. Talvez eu estivesse com uma máscara do tipo cirúrgica e um protetor facial, porque a gente não pode esquecer da mucosa ocular. O problema dessas aglomerações é que você perde totalmente o controle desse distanciamento, então fica realmente muito difícil. Talvez aí o protetor facial ele tem um componente adicional, como eu disse, porque a mucosa ocular tem importância. Ele não parece tão charmoso, talvez, como uma PFF2, mas seria uma alternativa que eu acho até mais interessante, porque se você usa o protetor facial e uma máscara comum, você consegue proteger todas as mucosas, enquanto que se você usar só uma PFF2, você só consegue proteger a mucosa da boca e do nariz. Então, talvez seja essa uma possibilidade. Então, o Face Shield, ele não ajuda em substituição, já aproveito e respondo a pergunta que está aqui no meu visor. Ele não substitui a máscara, mas ele pode ser uma alternativa quando você imagina que tem um risco aumentado e aí você quer proteger também a mucosa ocular. Tanto eu não acho que isso é para o dia a dia, para o cotidiano, mas é uma alternativa para algumas circunstâncias, tá? Então, pode ser uma alternativa para circunstâncias. Agora, eu quero aproveitar e voltar um pouquinho lá na pergunta da creche, das crianças, porque nós vamos ter um componente aí, que é um componente comportamental, que é extremamente importante, que eu acho mais difícil, que é o alerta quanto a sintomas. As mães conhecem as crianças, elas sabem quando a criança está com um sintoma, com algum risco de tosse, alguma coisa. Então, nós precisamos realmente ter esse espírito coletivo de não ir aos ambientes se a gente está com algum sintoma respiratório. Isso é muito difícil, porque a gente sempre negligenciou isso, a gente sempre achou que era heróico ir trabalhar com febre, resfriado, mas esse conceito mudou, é uma mudança de paradigma, que eu confesso para vocês que é difícil, porque a gente quer sempre ser heróico e tal, mas hoje mudou, né? Nesse momento da pandemia, qualquer sintoma
deve ser valorizado, e se a pessoa tiver com 2 ou mais sintomas, ela precisa pensar nisso, tá certo? Tá? Ainda sobre esse, tem bastante perguntas sobre bebês. Eu não tenho uma expertise nos bebês, tá? Então, eu corro o risco aqui de fazer algumas sugestões equivocadas, tá? Então, acho que eu precisaria aí acho que a gente precisaria de ter um foco nas crianças, tá? Para poder responder plenamente, porque aqui tem essas perguntas que tem a ver com para evitar contaminação, pegar no colo, momento de sono e de choro. Eu acho que a gente teria que avaliar cada uma das circunstâncias e tentar pensar quais são os riscos mais importantes e definir aí alguns padrões de comportamento para esses riscos mais importantes, tá? Eu não teria uma resposta assim de bate-pronto aqui agora para vocês. E como nós já estamos há 1h18 nesta atividade, e em breve ela será encerrada, eu tenho algumas últimas perguntas para você. Por que a máscara úmida é um problema? Isso vai aumentar o risco de contaminação, especialmente para a Covid, ou também agrega contaminação por outras doenças? Uma segunda pergunta. Como que faz, então, para lavar a máscara de tecido, a máscara de pano, né? Assim. Muito bem. Isso. Então, eu acho que são também 2 perguntas inteligentes. A máscara úmida, na verdade, a gente tem poucos estudos que possam dizer qual é a proteção que essa máscara úmida continua oferecendo, tá? Por princípio, o tecido, quando ele está úmido, ele tende a perder a capacidade dele de barreira, qualquer que seja ela, tá? Então, essa é uma das primeiras questões que faz a gente não recomendar que a pessoa fique com a máscara úmida, porque a gente perde, se existe alguma barreira, a gente acaba perdendo a possibilidade dessa barreira existir, e não temos muitos estudos quanto a isso. A segunda preocupação, que para mim eu acho que é até ela mais óbvia do ponto de vista racional, é que nós estamos falando de uma mucosa respiratória que ela não está meramente sendo protegida do SARS-CoV-2. Se eu mantenho uma coisa úmida, ela vai criando ali outros micro-organismos que vão se proliferar no ambiente úmido. E aí, eu não sei dizer para vocês, mas em tese, esses micro-organismos se proliferando ali na umidade, pode criar problema de pele, pode criar algum tipo de outro tipo de problema que a gente também não estudou o suficiente para eu dizer com toda certeza, mas é um risco potencial. Vamos pensar o seguinte: se você ficar muito tempo com uma roupa úmida, né? Isso pode ser uma meia úmida, uma roupa íntima úmida. O que é que vai acontecer? Não vai proliferar micro-organismos? Isso não é diferente para a máscara, tá? Então, nem tanto por evidência científica e mais pelo racional teórico. Aí eu vou chegar em casa, eu vou pegar minha máscara e eu vou lavá-la separadamente de outros itens, tá? Você vai encontrar 2 correntes, você vai encontrar a corrente que recomenda desinfecção. Eu, pessoalmente, não vejo necessidade pela quantidade de micro-organismos. Eu acredito e aplico isso, a limpeza rigorosa. Chegou em casa, separa a sua máscara, lava ela num lugar separado e põe ela para secar. Se você conseguir, idealmente, colocar no sol, maravilha. O sol é um germicida bem bacana, mas não é obrigatório. Se ela secar à sombra, é suficiente, tá? Então, isso é o suficiente para remover a grande maioria dos micro-organismos que eventualmente se fixarem ali naquela máscara, tá? Agora, você vai encontrar algumas recomendações sobre desinfecção. Qual é a minha recomendação? Se caso vocês optarem por fazer alguma desinfecção, leve em conta remover plenamente o desinfetante para que não fique resíduo e a pessoa pode depois aspirar resíduo de desinfetante.
Então, como eu falei, cada passo que a gente faz de recomendação tem que ser bem pensado, tá? Então, eu não coloco direto na bolsa ou no bolso, a gente recomenda, para evitar contaminação de ambas as partes, a gente tem recomendado que a pessoa tenha um saquinho onde ela coloca a máscara usada. Eu sei que isso é difícil, viu, pessoal? Mas, vamos dizer, se a gente conseguir o menos que a gente precisar manipular essas máscaras, é melhor. Mas também sem muita neura, tá? Porque algumas neuroses que a gente teve no começo da pandemia e uma lavação infinita, chega em casa, toma banho, isso não tem evidência. O que a gente precisa é manter uma higiene muito boa, tá? E evitar ao máximo levar a contaminação para a nossa face por meio da manipulação, tá? Então, assim, por boas práticas, eu diria, recomenda-se você ter lá uma bolsinha onde você coloca a sua máscara substituta e uma outra onde você coloca aquela que já foi usada, essa aí que vem depois ser lavada, tá? Esse é o ideal, mas ninguém vai morrer se colocar no bolso um pouco por alguns minutos e depois lavar bem, tá? Então, sempre lembrar, eu mexi com a máscara, eu vou mexer na minha face, eu lavei a minha mão antes e depois? Então, sempre, realmente, lavar as mãos o tempo todo vai ser muito importante. Muito bem, Maria Clara. E para a gente finalizar, não te ouvi. Não, eu não falei nada. Ah, não? Bom. Tá bom. Então, para a gente finalizar, mais duas últimas perguntas. Então, para além do momento da refeição, você avalia que no contexto escolar, sejam as crianças, claro, refeição e tomar água, né? Crianças e adultos, você indica a retirada da máscara em algum momento deste período em que ambos estão no prédio escolar? E para a gente finalizar a pergunta-chave, né? Quais seriam, então, as suas 3 recomendações às famílias dos estudantes e também aos profissionais que trabalham nos prédios escolares? Essa primeira pergunta, ela é bastante difícil, né? Porque você tem que tirar a máscara para beber água, você tem que tirar a máscara para comer, e dependendo do ambiente que você está vivendo, não tem como você não fazer isso, tá? E esse é o momento em que você tira a máscara. Então, o que a gente precisa? A gente precisa lembrar de acentuar o distanciamento social, né, nesse momento. Então, separar as pessoas na hora de comer, isso já vai nos ajudar bastante, tá? E isso é o mais difícil de fazer. Se não for possível, a gente vai tentar abreviar. Então, vamos imaginar assim, preciso beber água, não tenho como fazer o distanciamento. Vamos fazer uma coisa rápida, de modo que a gente reduza a exposição, tá? Antes de eu fazer as 3 recomendações, estão me lembrando aqui do nozinho. Então, deixa eu fazer o compartilhamento de novo, porque eu acho que vale a pena. Eu gostei muito, eu fiquei, assim, bastante animada com essa coisa do nozinho, e depois que eu comecei a usar, eu percebi que ele é vantajoso mesmo. Máscara e outros EPIs, que a gente agora sabe muito bem, os equipamentos de proteção individual, deve contemplar todos esses aspectos envolvidos e não somente a eficiência de filtragem bacteriana que tem sido estudado. E com isso eu agradeço e me coloco à disposição, e se precisar posso voltar algum slide para esclarecer algum gráfico que não ficou muito claro. Obrigada. Observem aqui, depois eu vou mandar para a Érica, tem um vídeo do CDC, ele está em inglês, mas ele é tão fácil de compreender, porque é a pessoa fazendo, como é que faz esse nozinho e como é que coloca isso para dentro. Então, percebe aqui, olha, nessa imagem aqui, a imagem C, eles fazem um nozinho, o nó não é lá perto da orelha, o nó é aqui. Então, com isso, as duas pontas daquela máscara que estava meio folgadona, ela se ajusta e aumenta a adaptação da face, né?
Eu passei a fazer isso com as minhas máscaras de tecido, passei a fazer isso que não estavam super bem ajustadas, e passei a fazer isso com as máscaras cirúrgicas quando eu vou para o hospital. E realmente ele faz uma adaptação muito boa. Claro que o que vai acontecer é uma consequência natural do melhor adaptação. O rosto fica marcado, né? Porque você acaba ficando muitas horas, que é o caso da gente, com uma máscara bem adaptada, então o rosto vai ficar um pouquinho marcado, mas ele não fica tão marcado como se eu estivesse usando uma N95 que dá, ou uma PFF2 que dá muita pressão, tá? Então, acho que deu para ver, mas eu posso passar depois o vídeo. Eu achei uma maneira bem interessante de alcançar um melhor efeito, né? Sempre é uma maneira interessante. Bem, minhas 3 recomendações. Primeiro, eu peço desculpas se não consegui responder todas as questões e volto a dizer humildemente que não existe alguém que esteja sabendo de tudo o tempo todo, especialmente com essa doença. Então, eu posso, em algum momento, também ver que lá para frente tem um estudo e ter que retificar algumas recomendações. Nesse sentido, a minha primeira recomendação é: sempre que a gente pensar numa medida, tem que pensá-la no senso coletivo e não no senso individual, tá? Então, tem que pensar sempre, é meio kantiano isso aí, né? Se eu fizer essa medida, vai ser bom para todo mundo ou só eu que vou me beneficiar com essa medida? Então, eu acho que isso é uma forma da hora que você pensa no geral. A segunda recomendação é assim: muito cuidado com notícia de jornal sobre estudos científicos. Eu tenho tido cuidado de toda notícia de jornal, eu tento procurar o artigo de referência, não acho que todo mundo tenha que fazer isso, mas eu percebo que tem uma grande parcialidade nas informações. O que são passadas, às vezes, são informações que são mais interessantes para vender do que exatamente a acurácia do estudo. Então, se surgir alguma coisa muito genial na notícia de jornal, acho que vale a pena chamar um especialista e tirar essa dúvida, tá? E, por fim, eu gostaria muito de passar a mensagem de que as máscaras sozinhas, elas não vão resolver a epidemia. Nós precisamos, sem dúvida, de um conjunto de ações. Aí agora eu vou estender essa terceira recomendação com a permissão da Érica, tá? Não existe sociedade que resolve uma pandemia sem uma mensagem coletiva, tá? Então, nós temos, assim, que reforçar comportamentos gerais. E, para isso, a gente tem que usar aquilo que eu falei, um pacote, né? É um pacote. Então, nós temos que pensar, a vacina é importante, reduzir a aglomeração nesse momento ainda é importante, o uso de máscaras está sendo recomendado, até que a gente tenha alcançado um status de vacinação, uma cobertura vacinal, com conhecimento suficiente para a gente abrandar as medidas, o que ainda não é o caso do Brasil, tá? E a gente não pode esquecer e desprestigiar a higiene de mãos, porque, em último caso, se as coisas estiverem contaminadas e eu fizer a minha higiene de mãos, eu não vou tocar a minha face e eu não vou levar inóculo para lá. E isso já ajuda muito, seja no transporte público, seja no serviço, seja na escola. E aí, eu diria, água e sabão para todos é realmente uma mensagem que eu gostaria muito de estar passando. Não sei se ela extrapola aí um pouco, mas é uma recomendação. E, por fim, deixa eu aproveitar para fazer homenagem aos professores que estão aí, professores das criancinhas pequenas, professores do ginásio. Realmente, estou falando de ginásio, você vê que é uma coisa meio antiga, né? Mas que ensinam crianças e adolescentes, realmente incrível a importância que vocês têm no país, mas é importante também os alunos que estiverem aqui com a gente, porque são eles que vão melhorar esse Brasil, porque eles estão buscando conhecimento e buscando informação. Então, aproveito para dar esse parabéns para vocês aí, e muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Maria Clara, foram esclarecedoras, muito pertinentes e objetivas as suas
considerações, e eu vou passar a palavra agora para a nossa coordenadora de projeto, que é a professora Sônia Krupa, e a professora Cleide Lavieri. Somos as coordenadoras de um projeto, Maria Clara, que você está mais que convidada, sei que você é atarefada a nos ajudar, que é uma proposta de aproximação das áreas da saúde, da assistência social e da educação nos territórios. Nós estamos fazendo esse esforço grande de aproximarmos essas áreas nos territórios das escolas, mas também na USP, não é? E a Escola de Enfermagem, professora Ana, professora Érica, também estão conosco, não é? E é uma área, é uma interáreas difícil. Por isso, a sua fala foi muito, muito boa. Eu peço a Cleide, antes de terminar e agradecer, para ela já divulgar que você acha que vai ficar contente com o que ela vai falar, no sentido de a gente ver o todo. E eu queria, antes de passar a Cleide, dizer para você, você tem toda a razão. Nós precisamos, enquanto escola, enquanto comunicação, mas enquanto meios de comunicação, enquanto autoridades públicas, pensarmos o país, não é? E a proteção de todos no país, não é? Em especial quem ocupa a presidência da República teria esse papel, não é? Mas vai lá, Cleide. Eu queria também agradecer a Maria Clara, falar que gostei bastante, e essa forma objetiva, bem clara, bem direta de falar, é bem importante. E nós queremos fazer um convite a todo mundo para assistir um outro encontro, um outro momento parecido com esse, de esclarecimento, sobre uma questão que muita gente tem confusão, eu particularmente tenho, sobre os testes para a Covid. Então, a gente, no dia 29 de junho, né, semana que vem, nesse mesmo horário, às 5 horas da tarde, já tem no site do NAI, já tem o link próprio para esse evento, nós vamos discutir testes. Quais são os tipos de testes? Servem para quê? Quando é que deve ser usado? Se eu usar... Eu posso fazer teste toda semana e aí eu fico segura, fico tranquila? Quem é que tem que fazer teste? Quando tem que fazer teste? Posso ir na farmácia fazer teste? O que o resultado significa? Tomei vacina, faço um teste para ver depois se eu fiquei imune, se eu já estou livre, leve, solto? Estas questões são muito importantes. E também entender para que serve um teste numa hora de um rastreamento, no acompanhamento de monitoramento de caso, que uso pode ser dado individual do teste, que uso pode ser dado coletivo do teste, qual é o papel do teste nas ações de vigilância da Covid. Então, a gente espera discutir essas questões e ainda abordando o uso do teste dos testes no contexto hospitalar. Desculpe, no contexto escolar, tá? É o vice de enfermeira. No contexto escolar, tá bom? Então, eu queria muito convidar, eu acho que vai ser muito legal, vem pessoas muito especialistas, pessoas que pertencem ao Observatório Covid Brasil, que é uma iniciativa de pesquisadores independentes, eu acho que isso também é uma coisa muito importante da gente considerar na hora de convidar alguém que vem para falar. Bom, são pessoas do meio acadêmico e que constituíram esse observatório. Então, acho que é isso, dia 29 às 17 horas, no site do NAI tem o link. O site da FEUSP, na página da FEUSP. O NAI está na FEUSP, gente. Isso, o NAI e na FEUSP. O site do NAI também vai colocar. Olha, Maria Clara, foi muito, muito bom. Não é? Eu acho que se você... A gente espera mais para frente, as perguntas sobre as escolas são muito importantes, porque... E a Érica tem sido preciosa com a professora Ana, no sentido de a gente pensar nesse retorno, como é que as escolas fazem as barreiras impedindo a contaminação, como é que se atua no sentido da prevenção, né? No sentido do controle, né? E acho que o estudo que a Érica e a professora Ana fizeram foi muito importante, e a sua contribuição, Maria Clara, foi muito significativa. Então, nós vamos seguir, e certamente vamos precisar de ajuda por aí, né? A gente espera que não pela pandemia, a gente espera mais pela prevenção e pelo cuidado para evitar pandemias, estas e outras. E quero te elogiar muito pela questão ecológica, não é? Porque eu acho que a gente tem que pensar no tal do planeta e naqueles que virão. Muito, muito obrigada a você, a Érica, a Cleide, a todos que nos ouviram. E as escolas venham, gente. Nós vamos fazer, Maria Clara,
um programinha de rádio para contribuir. As escolas estão fazendo programinha de rádio que vai para o Zap para as famílias. Então, essa sua resposta final, nós vamos tentar recortar e mandar para você aprovar, para ir feito um programinha de rádio para as escolas como contribuição. E vamos juntas, né? Vamos lá. Que iniciativa fantástica. Parabéns. Muito, muito bom. Excelente. Vamos juntas, vamos sim. Não é nossa, olha, são as escolas que você agradeceu, não é? As creches têm feito programas de rádio, as escolas de educação de EJA, de educação de jovens e adultos, têm feito programas de rádio. São muito interessantes, são muito interessantes. E, portanto, nós também, o NAI, vai fazer uma pequena contribuição sobre máscaras e sobre testes para serem inseridas nos programas de rádio das escolas, para ir para as comunidades. Vamos ver se a gente consegue fazer com arte esta coisa. Seria o sonho da gente é o progresso, começa pelas escolas, né? Então, é a coisa mais maravilhosa. Parabéns. Vamos lá, nós temos que acender a luz da escola com alegria, mesmo que seja no ensino remoto. E vamos acender. E vamos trazer todo mundo, não vamos largar a mão de ninguém. Abraço para você, abraço, Cleide, Érica, obrigada, obrigada, Meire, vamos lá. Obrigada. Tchau, gente, e vamos, obrigada. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzar, vamos pra rua gritar a palavra utopia.